ele não é um estilo musical. O rock é um estilo de vida. Ele é um estado de espírito. Desfibrilador que traz de volta à vida aqueles corações moribundos. É um vírus barulhento que se espalha por todos os cantos do planeta. E vai infectando corações e mentes e trazendo aquela febre do inconformismo. Nos mais distantes e improváveis lugares do mundo. Quando o destino reúne essas pessoas em um único lugar, algo muito especial sempre acontece. Nós estamos aqui para defender o rock. Neapdor. O G antes do Neapdor curtia rock. Roqueiro solitário. Quem era o Marcos? Era um nada. Só isso? Se repetir a pergunta, tá bom, porque eu não tô... Não era normal, moleque de rua, andava de skate, cabeludo, na moda, A gente era tudo estudante, né? Estudante com 17, 18, 19 anos. Cara pacato, tranquilo, caseiro. Eu gostava de um rockinho, pá. Ficava ouvindo lá na travessa com o Pierre, andando de skate. Aí você vai acabando pegando amizade com um aqui, uma amizade com um ali. A gente, durante a vida, você vai tendo vários círculos de amizade. E às vezes as coincidências acabam ligando algumas pessoas que não... que às vezes está tão perto, mas ao mesmo tempo está longe, mas com uma certa coincidência você acaba se juntando. O que uniu a gente ali foi o gosto pela música, né? Pelo som. Curtia tudo, mas não tinha uma galerinha sempre unida para curtir e tal. Vários estilos, não era só um estilo, e sempre rock. Eu comecei a escutar rock, AC/DC, Iron Maiden, Nazaré, junto com essa moçada, lá do Tomás Alberto, que a gente encontrava, começava a sair, os caras curtiam rock, aí você começa, a convivência faz com que você vai aprimorando o gosto e você vai curtindo. Gostava de rock, descobriu o rock e ficou só no que conhecia, no individual ali, naquilo que era ali apresentado, porque na época não tinha tanta facilidade, né, de ver e tal. É assim, muita história, muita curtição. Posso dizer assim, aproveitei e acho que da forma correta. E foi bem legal, porque a gente teve bastante contato com outras pessoas, cada um com umas ideias doidas.
o legal do Neapner foi isso, que realmente pela primeira vez eu arrumei uma turma assim de amigos de verdade, mas que tinha bastante afinidade, né? Porque realmente comecei a me sentir parte daquele todo lá daquela cidade. A cena musical era o seguinte, embora a gente estivesse no meio do rock, né? É uma época final dos anos 70, na época da discoteca, disco music, então a frequência de... Eu ia muito em local que rolava coisa que tinha nada a ver com rock, porque eu gostava também de black music. Então eu frequentava bastante, basicamente, quando eu conhecia a galera que colocava o som, o Cabo de Soldados. Quando nós chegamos em Ribeirão Preto, como eu venho de São Paulo, eu achei assim uma província, né? Então era legal porque você podia... Eu subi, um dia eu fui andando, passeando pela cidade, conhecendo a cidade e tal. Eu era andarilha, gostava muito de andar a pé. Eu subi na rádio, era a rádio que ficava na Francisco Junqueira com a Cerqueira César. Eu subi e fui conhecer. E lá fui super bem recebida, né? Eu achava bacana tudo isso, porque eu sempre gostei de rock, né? E aí, não sei, eu desci as escadas, vim embora para casa e começou aquele negócio de que vamos montar um programa, né? Porque numa cidade que não tem nada, não tinha nada aqui. Eu estava desesperada, eu falava, meu Deus, essa cidade não tem nada. Então, começou. Eu particularmente, eu gosto muito de flashback, discoteca. Gosto muito, até hoje eu gosto. Na minha estante está ali, metade é rock e metade é flashback. Mas a prioridade, lógico, é o pessoal que curtia rock. O mundo musical ainda vinha de um final da disco music, né, de um período de funk, alguns estilos musicais que... E eu peguei assim uma transição da New Wave, né, assim da turma que eu andava, do punk ali, pro blues, né? Então quando eu entrei mesmo para tocar, eu já estava numa turma do blues, que era uma turma aqui da Zona Oeste de São Paulo, onde tinham várias bandas, Blue Trip, Spirit Blues, a minha que era o Bala de Prata, que era uma mistura de rock and roll e blues. E paralelo a isso, estava já o Teatro Lira Paulistana estava lançando coisas e abrindo espaço também para bandas novas. Era um teatro assim, do tamanho das bandas, né, vamos dizer assim, porque todo mundo estava começando, né? Então muita banda que não tinha um grande público, o Lira Paulistana era um lugar ideal, porque ele era pequenininho e qualquer plateia lá já fazia uma presença dentro da casa, né, dava aquela sensação de que tinha um público. Eu atribuo aos fanzines uma grande parcela do fator de sucesso das bandas nos teatros. Por exemplo, o Lira Paulistana, né, que era um espaço sensacional. Graças a esse trabalho de formiguinha dos fanzines, aquilo lotava de segunda a segunda. Todo mundo passou por ali, né? O Ira, Inocentes, Magazine, os Titãs, né? Fora isso, teve também muitas casas noturnas grandes, né? Tinha, por exemplo, o Radar Tantan, que era um contraste ao Lira, que o Radar ele cabia 10 lira e todas as casas noturnas de São Paulo, tudo lá dentro, né? Porque era enorme, ali na Rua Solon, aqui no Bom Retiro. Acho que era isso, Bom Retiro. Então era um lugar muito, muito grande. Só que, porra, lotava. O público prestigiava as coisas brasileiras. A década de 80, na verdade, ela foi sucedida por uma década muito rica musicalmente, que foi a década de 70. Né? Então, as inspirações eram poucas, na verdade. Tá? Então, o rock, ele, na verdade, o rock dos anos 80, ele só foi prolongado, ele só foi prorrogado do que vinha dos anos 60 e 70. Foi um programa pioneiro,
não tinha nenhum programa de rock no Brasil, acho que foi em 82, não tinha nada de rock and roll, não tinha nada, né? Então foi um programa pioneiro, tive a ajuda do pessoal da Galeria do Rock, que me ajudou demais, né? Mandando coisas. Eu me lembro até que o Kid Vinil também me mandava umas coisas, né? Saudoso Kid, o Luizinho da Baratos. E assim surgiu o programa, né? Foi isso. Anos 70 até tudo é legal, é música brasileira, é discoteca, o rock, né? Mas no geral daí pra frente é meio complicado, né? Tirando a parte do rock, né? O resto, aquela tragédia toda. Como meu irmão também tinha lá seus gostos, tinha o rock and roll, então a gente combinou. Aquele que chegasse primeiro tinha que colocar realmente colocava o seu som e o outro tinha que tolerar ou gostar ou não. Então em casa era uma briga, né? Cada um curtia um tipo de música, e eu e meu irmão rock e meu pai as músicas, né, da época dele. Que, se eu não me engano, para a maioria das pessoas começou com o Queen. Né? Era o lançamento do disco, se não me falha a memória, o The Game do Queen. Então a partir daí que é como você desfiar um novelo, né? Você vai conhecendo o rock e... Outras bandas que logo começou, Iron Maiden, daí por diante. Aí foi acontecendo, né? Eu curtia muito Iron, que eu acho que tava meio que arrebentando na época, assim, tinha acabado de lançar o The Number of the Beast, então foi aquela fase. O que estava acontecendo na época mesmo, assim, começou a aparecer tudo uma vez, foi as bandas britânicas, né? Iron, Saxon, Judas Priest, essas bandas que começaram, a gente começou a descobrir tudo junto, né? Essas bandas começou a descobrir e começamos a pesquisar e procurar. Tinha a galera dos skatistas lá perto de casa, no Campão, que aí eu comecei a curtir umas bandas que eu não conhecia de rock, era o princípio de tudo. Punk rock, foi aí que eu conheci o punk, Sex Pistols. O primeiro som que eu ouvi, por exemplo, que falou, esse é o meu caminho e tal, foi uma música que meu pai colocou, com um LP que ele tinha na época. Não me lembro o nome do LP, porque era um LP que tinha era coletâneas, né? Tinha vários. Mas eu um dia, acho que escapou dele, não sei, botou lá, era uma música da Suzy 4, 48 Clash. Aí eu falei, pronto, é isso aí, acabou, não vamos discutir esse assunto. E a gente curtia rock, e até hoje a gente curte rock. Rock é bom, velho, não tem como falar, não tem como descrever. Cada um fala do rock da tua maneira, interpreta da tua maneira, mas que no final, rock é rock. Quem gosta de rock, gosta e não tem como mudar isso. Parece que está no sangue, é impressionante. Na infância já tínhamos a convivência com alguns integrantes e daí meu irmão tinha amizade, né? Basicamente o pessoal no Tomás Alberto, basicamente. Aí um amigo de foi conhecendo através, que não era do Tomás Alberto, aí começamos a curtir a mesma coisa. Tinha a galerinha que jogava basquete, que também era do mesmo naipe. Foi aí começamos aí na casa de um, de outro, fim de semana, sábado, basicamente, sábado à tarde. Com as pessoas os colegas lá do Tomás Alberto, e tinham várias pessoas lá do Tomás Alberto, que a gente acabou se juntando para ter uma convivência um pouco maior. PR era vizinho, a gente morava uns 3 quarteirões. PR, o Celinho, o Marco. Já alguns outros eram do Tomás Alberto, que era onde nós estudávamos. Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia e era esse pessoal que a gente ia descobrindo que tinha a mesma afinidade, né, o mesmo gosto musical. Aí foi se juntando em torno disso.
Eu tinha já amizade com o Celinho, com o China, e a gente ouvia os rock na minha casa, às vezes ia na casa do Celinho, às vezes ia na casa do China, e foi assim, de repente o China já tinha amizade já com outro pessoal da escola que ele estudava, então a gente começou meio que se encontrar de final de semana, uma coisa sem compromisso, é onde a gente foi criando uma amizade. Essa turma que vinha um pessoal do Ipiranga, vinha um pessoal do Campos Elísio, outro era do Tomás Alberto, da escola, enfim. E essa galera foi se reunindo de final de semana para ouvir as músicas, trocar informações sobre bandas de rock, falar sobre lançamentos e alguma coisa assim. Era tudo muito difícil, ninguém sabia nada, a gente não tinha esse acesso que hoje, porra. Então, assim, o pouco de material que o pessoal conseguia, a gente compartilhava entre a gente, finais de semana. Então, cada final de semana ia aparecendo um pessoalzinho diferente. Que nem o G começou, aí chamou o China chamou o Pierre, aí um foi chamando um ou outro, aí foi juntando a galera. Aí juntou aquela turminha legal na época, muito bom. Eu, o Marco e o China e o Mi, principalmente, a gente já se conhecia de escola, né, em colégio e tal, e o gosto musical pelo rock aproximou a gente. Aí a gente começou a se reunir, normalmente na minha casa, na maioria das vezes, né, final de semana, quando dava, né, todo mundo trabalhava e tal, e aí cada um conhecia mais um que gostava de rock e acabou se juntando a gente. Aí acabou-se um apresentando o outro, enfim, e vai lá para um grupo que tinha também os mesmos gostos e, pô, vamos juntar, vamos trocar a experiência. A essência lá do Napdor era justamente ter contato com as coisas novas que estavam surgindo, né? Além da troca de experiência, de conhecimento de todo mundo ali, que era um negócio legal, né? Que todo mundo interagia bastante, mas tinha esse lance de adquirir, né, o material que estava sendo lançado para que todo mundo conhecesse, todo mundo tivesse acesso. Isso era legal. Aí resolvemos fazer isso de reunir, fazer um clube, por causa da grana, que ninguém estava montadinho, então sempre faltava alguns LPs para todos. Aí, em vez de ficar aquela loucura, a gente resolveu fazer uma associação, um clube, para comprar tudo que todos queriam e mais alguma coisinha. Cada um tinha seus discos, levava lá para ouvir, um pegava um disco do outro para ouvir, quem não tinha aquele levava, na semana que vem trazia aquele, levava outro, ficava fazendo aquela roda de disco, né? Porque vinha um daqui, um de lá e e a coisa foi crescendo. E foi meio que sem querer, isso não foi nada planejado, foi uma coisa muito natural, muito gostoso. Onde que realmente nasceu o Neapdor, que na realidade eu nem sei muito bem ao certo como que nasceu esse Neapdor, eu acredito eu que tenha vindo do Marquinhos, do G, do China, alguma coisa assim, que veio a partir deles. Não vai querer dizer que eu vou lembrar de alguma coisa, né? 30 anos atrás é querer muito, mas eu lembro que a gente estava no Alpendre da minha casa, até Alpendre é uma coisa velha, né? A gente estava brincando lá que nem existe Alpendre mais hoje, né? E a gente estava na minha casa, algumas pessoas, eu lembro que eu, o G, o China e mais alguns outros amigos que não, a gente até perdeu o contato, mas que estavam lá no momento que a gente resolveu criar o clubinho lá. É uma coisa de adolescente mesmo, de molecada, né? Mas a gente queria fazer alguma coisa para se juntar. Eu não me recordo muito bem como é que foi. Eu sei que a gente ficou estudando que nome dá, e foi aquela coisa, não pode ser isso porque a gente não é fã de heavy, não pode ser aquilo porque não é isso. Como a gente defende o rock, nós estamos aqui para defender o rock, todo tipo de rock, estilo rock. E eu achei muito 10. Na minha opinião, hoje parece até meio bobo, né? Meio inocente e tal. Tinha toda aquela cultura da música, as músicas mais comerciais, que nada contra, né? Não é nenhum problema, né? Mas a gente era meio utópico e tal, tinha aquelas bobeiras. Então a gente queria, assim, defender o tipo de música que nós gostávamos, né?
Então a gente inventou uma palavra que não existia, que era Neapdor. Que era, nós estamos aqui para defender o rock, né? Foi daí. E a gente queria fazer não queria fazer um fã-clube numa banda específica, a gente queria fazer de rock, do heavy metal, né, na época. E era esse tipo de... Então não era um fã-clube direcionado para uma banda só, mas para um estilo de música, né, um tipo de música. Sim, teve uma relativa fama na época, me lembro bem. Na verdade é uma sigla isso, né? Mas como naquela época a gente era muito molecão, tinha os funk da vida, os discotecas, sei lá o que, poruru, que impregnava tudo quanto é lugar que você ia, né? Barzinho, vizinho, e sei lá o que. E ficava meio... Sempre foi, né? O rock meio tido como perverso, bandidagem, alguma coisa assim, de mal. Todo mundo achava, né? Ainda acha, que roqueiro é drogado, alcoólatra. Poxa vida, eu sou uma roqueira nata. Eu nunca bebi, eu nunca usei uma droga. Entende? Quer dizer, e era muito marginal, né? Muito marginal. Não era fácil ser roqueiro, né? Não era fácil, era uma discriminação terrível. Hoje, brinco é uma coisa natural, você vê crianças de 5, 6 anos com brinco. Então já era uma coisa que alguns optavam em usar, eu era um deles. Então era muito difícil, era um preconceito também, quanto hoje existem outros preconceitos. Então era muito difícil, você era taxado como diferença, com maior indiferença, você era mal visto, né? Você não era bem quisto nos lugares. Ou seja, se acontecesse alguma coisa, você era o foco de todas as coisas ruins que aconteciam. Mas a ideia era essa, era defender o rock, porque é uma coisa meio, ainda, né, na época lá era uma coisa meio, não era moda, era coisa meio marginal mesmo, né? Quem é roqueiro era cabeludo, era maconheiro, era vagabundo. Não que a gente não fosse um pouquinho de alguma coisa, né, correlacionada a isso, mas... Go like this. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Eu não me lembro de onde que saiu de onde surgiu essa ideia, né? A princípio era... Nós nos juntávamos todo final de semana para tomar cerveja, à tarde e ouvir música. Então a gente se reunia quase que instintivamente, porque não tinha comunicação. Não tinha como, vamos, que nem essa reunião que a gente está fazendo hoje, né, dia 30 de dezembro de 2016, é uma reunião que já houve outras também, mas uma reunião que foi através dos meios eletrônicos atuais. Antigamente não tinha, então era difícil. Então já era taxado, todo sábado tem reunião do Neapdor. Então a gente ia, se reunia. A dificuldade era de saber na casa de quem, mas 99% o G que bancava. Cada fim de semana juntar na casa de alguém. Falar, semana que vem é na casa do G, semana que vem é na casa do Pierre, semana que vem é na minha. Era assim. Mas a maioria era mais no G e no Luiz Cláudio. Tá. A gente fazia umas festinhas e tal. Então a gente queria ter uma sede ou um espacinho X assim, mas não vingou, porque grana, tinha que pagar aluguel, alguma coisa assim. Pensamos na casa de alguém, assim, tipo assim, um quartinho lá no fundo, para não atrapalhar nada o andamento da família na casa, essas coisas. Uma coisa meio deslocada da casa, para não atrapalhar. Mas não vingou. Mas foi legal, foi sensacional. Mas isso aí, o contato com essa turma que cada final de semana a gente se reunia no quarto lá na casa do G, um quartinho de nada por nada, todo mundo sentado no colo, todo mundo no calor do cão para ouvir música, e cada vez vinha mais e falou, galera, não tá dando mais aqui não. O espaço que a gente se encontrava aos sábados, ele era
em torno de 6 metros quadrados, que era o meu quarto. Eu dormia no chão, tirava o colchão, viravam 6 metros quadrados livres. E nós conseguimos colocar 25 pessoas dentro desses 6 metros quadrados, certo? Fora aqueles que ficavam na janela do quarto, como se fosse um show. As pessoas a carência era tão grande por rock que você... E pessoas que a gente não conhecia foram chegando, foram logicamente sendo bem-vindas, e eles traziam isso também, demonstravam esse carinho, porque todo mundo gostava, mas era tudo de forma isolada. Então essa união do pessoal acabou agrupando um número impressionante de pessoas. Primeira vez que eu fui, eu fiquei abismado, porque você não conseguia chegar no quarto, porque era tanta gente lá, já desde lá de fora, corredor, tudo assim. O quarto já era para os VIPs só, que conseguia chegar mais perto do som lá. A ideia era agrupar o maior número de pessoas que gostasse de rock possível, né? Dentro de Ribeirão, que era o nosso alcance ali. Desde isso nós estamos falando em 83, isso aí não existia contatos externos de forma internet, celular, coisa e tal. Então a ideia era agrupar o pessoal de Ribeirão que curtia rock, e aí foi aumentando, cada um conhecia um, que conhecia mais um, e aí acabou virando aí de 4, 5, acabou virando um grupo grande, né? Uma das coisas muito legais dessa época é que você podia gravar fita cassete e distribuir com os amigos, né? Então alguém na rua comprava o disco, você gravava em fita cassete, distribuía e se reunia para falar do disco. Você quer divulgar aquilo que a sua opinião, o seu gosto musical. Então você quer divulgar isso. A forma que nós encontramos foi de unir forças. Tá? A gente unia forças de que forma? A gente se reunia e propagava isso. Então, dos 25, acho que chegou a 25 integrantes, ou mais, cada um sempre tinha 2, 3 que divulgavam o gosto musical. Naquela época, eu datilografava uns assuntos que ia para a rádio Cibele. Que tinha de domingo à noite e que era um programa basicamente de rock and roll e tal. E como muita gente ia para o estúdio lá, acabou se conhecendo ali, uma galerinha que frequentava ali o estúdio. Não me lembro de ter conhecido ninguém da Neapdor lá no estúdio, mas como estavam anunciando lá, eu acabei indo até a casa do G, onde tinha as reuniões lá, não sei se eram as primeiras, enfim, mas onde estava tudo acontecendo lá, e realmente, dali em diante... Eu me lembro assim que eu adorava o pessoal, eu respondia da maneira que dava, né? Porque eu só tinha 1 hora de programa, não dava mais para ampliar. A minha intenção era ter ampliado esse programa para 2 horas, né? Porque dentro do rock tem um monte de vertentes. Então em 1 hora eu tinha que tocar new wave, metal, punk. Então eu tinha que responder aquele monte de gente que me adorei, né? Adoravam a meninada. Eu tinha que responder no ar, né? Com o que eles pediam. Então meu relacionamento era assim. Com a dificuldade de receber informação das ferramentas que existiam, a gente vai atrás de outras. Então um amigo que foi para a Inglaterra, um amigo que foi para onde, uma matéria que não sei o que, a gente vai compondo. Muitos fãs dessas bandas, eles não se conformavam que ela não tocava no rádio e que ela não aparecia na televisão e nem nas publicações dos grandes magazines, né? Então os fãs acabavam escrevendo os seus relatos, as informações que ele tinha daquela banda que ele gostava,
E acabava fazendo um tabloidezinho caseiro, rodado em mimeógrafo, às vezes em xerox mesmo, que era o chamado fanzines, né? Estamos falando da década de 80, antes da internet. Então não tinha internet, né? Então existia muito o quê? Muito fanzine na época, né? Cartas, caixa postal. Cara, os fã-clubes eram pacificantes nas bandas, né? Assim, na época eu depois em 91 fui trabalhar com os Titãs, né? Como hold. E, a importância dos fã-clubes, tô falando do caso deles, assim, que eu convivia mais, assim, era uma coisa absurda. Os caras vinham em grupos, com camisetas feitas, né? Trocas de informações, de vídeos, de áudio, fita cassete, né? Eu via muito isso, trocarem as fitas cassetes, né? Hoje em dia a gente fala bootlegs, né? Na época era difícil, não tinha contato. Malemar, alguém tinha telefone em casa, você não conseguia, era muito difícil. Então, a coisa aconteceu naturalmente mesmo, pelo que eu me lembro. O G, na época, trabalhava no cartório, não sei onde que ele trabalhava, uma coisa assim. E eles que teve a ideia de fazer carteirinha. Enfim, aí tá lá escrito lá Neápedor, o nome da pessoa, E esse carimbo foi muito engraçado, porque é um carimbo das antigas, usava com o dedinho assim, com a mão, era um carimbo que ele usava no cartório. E meio que, olha o carimbo do cartório, é uma coisa assim, e ficou. Foi tudo muito natural, não foi muito nada assim, calculado, a coisa aconteceu muito gostoso, cara, foi bem legal. Não tinha propagação que é hoje, não tinha o veículo imediato que é hoje. Era mais difícil, a gente se comunicava, a gente escrevia em revistas os artigos sobre rock, os lançamentos de LP, que eram os bolachões. Então tinha os lançamentos, a gente escrevia nas revistas. Da época que a gente foi para o Rock in Rio, tinham pessoas lá no Rio de Janeiro, no evento, que pela identificação da camiseta, conhecia a gente pela revista, porque lia a revista. Acho que o Mi uma vez publicou uma notinha numa revista de rock na época e choveu, parecia o programa da Xuxa, de carta lá. A gente tinha cartas e correspondentes de vários locais. E aí a gente dividia isso com algumas pessoas do grupo, Mi, eu, G, para responder, trocar correspondência com o povo. Porque as pessoas viram lá Neápedor, Clube do Rock, nós tínhamos lá o logotipo, que era a camiseta, a carteirinha e tal. E as pessoas acho que achavam que tinha lá um clube mesmo, tinha uma sede que a gente promovia alguma coisa, e as pessoas se correspondiam e ficavam, vocês são do Clube do Rock, mesmo em Ribeirão Preto mesmo. A gente tinha um programa de rock que era da Cibélia, Cibeleza, né? É tempo de rock. Aí era todo domingo, às 19 horas, se não me engano. Até às 21 ou 22, não me recordo muito bem. Então eu montava um esqueminha lá, no serviço, basicamente no meu horário de almoço, né? Na datilografia. E depois passava para ela, que era ali próximo do serviço. Choviam cartas, eu nem sabia mais como fazer, porque eu conversei com o pessoal da rádio e falei, nossa, nós temos que ampliar isso, né? Temos que ampliar, mas não dava, né? Porque tinham outros programas, outros horários. E foi bem louco mesmo, porque tinha muita gente ligada, e acho que a rádio tinha um alcance aqui na região, chegava até em algumas cidadezinhas de Minas, porque eu recebia essas cartas, sabe? Não tínhamos internet, não tinha... Então era carta mesmo, sabe? Era uma coisa, telefonemas, foi muito bom. Foi muito bom. Foi uma coisa assim, estrondosa. Nós fomos uma vez no programa e o pessoal do Clube do Rock, a gente foi lá ver, lá, né? Convidava, a gente foi lá ver. O pessoal do Clube do Rock tá aqui e tal, putz, choveu telefonema, choveu de gente querendo ir. E a nossa sede era ou no quarto da G, ou no meu quarto ou na minha casa. É uma coisa assim de 2x2 ou 3x4, com 25, 30 cidadãos lá dentro, ouvindo rock no volume máximo, uma fumaceira de cigarro, talvez alguma outra coisa, mas mais era cigarro mesmo.
e as nossas mães querendo morrer, né? Porque não era fácil. Isso normalmente todo sábado. Então isso que motivava a gente a fazer esse trabalho, essa união. Então a gente se unia, a gente buscava discos importados, lançamentos, ninguém ouvia, nunca tinha ouvido, a gente mandava trazer isso. Então essa era a maior motivação de estar com os amigos, conviver num ambiente onde curtia-se rock and roll, tomava-se cerveja, falava-se de todos os assuntos e projetava o futuro, enfim. Era uma coisa muito, muito legal. Isso, acho que essa motivação de propagar mesmo o rock como um estilo musical, né? Acho que é o que mais me motivou a participar, a ser um integrante do Neápoda. Não tinha uma banda ou um estilo definido, né? Tinha pessoas com os mais diferentes gostos musicais, mas o legal que eu acho é que todo mundo se respeitava. Apesar das diferenças, mas todo mundo convivia numa boa, né? É diferente, por exemplo, numa metrópole aqui, que você tinha muito conflito, né? De punk com skinhead, com metaleiro, com não sei o que era, aquelas rixas sérias que geravam violência. Não, lá era tudo na boa, né? Todo mundo convivia pacificamente, trocava ideia e... Tinha gente que me pedia B-52s, tinha gente que me pedia Saxon, tinha gente que me pedia Yes, então você vê. E tinha gente que me pedia Sex Pistols, são vertentes diferentes. Em uma hora eu tinha que me virar nos 30. Porque, na verdade, ele era um fã-clube. Ele era um fã-clube... Não era um fã-clube específico de uma banda, ele era um fã-clube de rock. E isso... numa reportagem que eu guardo ainda de uma banda de São Paulo, a Chave do Sol, eles mencionam quem apoiou eles, quem divulgou o trabalho deles, e vários fã-clubes, mas fã-clubes específicos de banda, e o nosso era o único que era de rock, quer dizer, seria para eles, seria para outros, nacionais, internacionais. Nossa ideia era divulgar o rock de uma forma geral e com muitas diferenças dentro do rock. Levando-se em conta que o espaço na mídia mainstream era restrito a artistas underground, o fanzine era um apoio sensacional, não só fomentando o trabalho da banda, mas principalmente fortalecendo a divulgação no tocante a shows. Porque tem muito artista que não reconhece isso, né? Mas muitos deles deveriam reconhecer a importância do fã-clube no Brasil, cara. Por que o rock? Não sei te falar. Quando é que você começa a gostar assim, do rock, né? Eu, no meu caso, comecei a prestar mais atenção quando o Queen veio no Brasil. Aí comecei a prestar mais atenção, primeira vez. Não sei exatamente por quê. É uma coisa que vem naturalmente, assim. A gente começa a gostar sem saber muito por quê, né? Comecei a ouvir, talvez um pouco por influência de alguns amigos que já estavam ouvindo também. É gosto, né? Tem gente que gosta de pagode, tem pessoal que gosta de sertanojo, e tem gosta de rock. É a nossa vida. Rock é veia, né? Cara, eu não sei, porque antes de eu ouvir rock, é que eu te falei, eu gostava muito de Flashback, das épocas de Tina Charles, essas coisas da Dana Summer, George Moroder, que é o produtor. E o rock foi que eu te falei, o primeiro contato que eu tive foi com o disco do Nazaré, que era um Greatest Hits dele, que tinha o Love Hurts. Na hora que eu coloquei, eu falei, pô, essa música eu conheço. Aí eu fui ouvindo as outras faixas, eu falei, cara, legal, me identifiquei pelo disco Nazaré, tanto é que, porra, eu tenho tudo Nazaré, até hoje adoro. Aí o PR sempre aparecia com uns discos diferentes, uns Black Sabbath, uns AC/DC, as coisas, aí você vai curtindo, vai ligando, aí você... A música do dia a dia das FMs
já não era tão interessante. Na verdade, antes eu não me ligava nem muito para música, né? Eu comecei a ouvir música mesmo já com rock, né? Da minha casa, você vê, dos meus pais, ninguém ouvia rock, né? Meus irmãos são todos mais novos, então foi uma coisa espontânea minha mesmo, de ter adotado esse estilo. Você acredita numa coisa? Eu estava fazendo, acho que eu estava semana de prova, não sei que ano colegial lá, e eu estava no meu quarto ouvindo Iron Maiden no fone de madrugada e estudando matemática. A diferença entre barulheira e rock and roll, que a barulheira me irrita e o rock and roll, pauleira que for, me deixa tranquilo e feliz. Agora, se eu tô sem nada e fica uma falação, gritaria, nhenhenhen, corta a minha concentração e me deixa nervoso. E o rock pesadíssimo, punk, que seja, me relaxa. Alguns membros que no final ali, membros fixos com carteirinha e camiseta que chegaram a quase 40, que frequentadores do ambiente, alguns realmente eu encontro hoje e não gostam mais, preferem outros estilos musicais, né? Mas quem tinha isso, né, na veia, é complicado explicar porque tem e até hoje mantém. Quando eu era menina, meu pai comprou para ele, eu acho, um vinil, um compacto dos Beatles, o A Hard Day's Night. Quando eu ouvi aquilo, assim, eu enlouqueci, falei, meu Deus, isso eu vou ouvir pro resto da vida. E Beatles, desculpem os Stone maníacos, Beatles para mim foi e é e será a maior banda de rock de todos os tempos. A minha entrada no rock and roll não foi por obrigação, não foi porque eu cansei de ouvir alguma coisa que alguém me colocou. Foi o meu pai ter colocado uma música que ele não curtia, não gostava, e na hora arrepiou. E aconteceu natural, cara. Eu ouvi, pá, gostei. Falei, porra, gostei. Simples assim. Não tem como. É inexplicável. É uma pergunta praticamente impossível de responder, viu? Então o rock realmente é uma coisa que não explica. Você ouve, você se identifica e você segue em frente. É isso. O Abder era o seguinte, a ideia dos associados era se reunir e curtir rock, certo? Cada associado que chegava apresentava uma relação dos discos que ele tinha. Na época, logicamente, os vinil, né? Apresentava a relação e nesse momento já dispunha para todo o grupo a troca e o empréstimo temporário daqueles discos, tá? Então era o cara tinha associado que tinha 10 vinil e tinha cara que eu sei que tinha mais de 1000 na época, né? Então se ajudava, então a pessoa às vezes tinha uma necessidade maior, a gente dava uma força, ajudava, fazia com que participasse e era mais uma condição que era primordial, era essa, era realmente estar com os amigos, entendeu? Era essa convivência na época, na faixa etária, estar com os amigos, conviver com os amigos, compartilhar com os amigos. Se reunir para ouvir rock and roll, né? Tomar umas geladas, umas cervejas, umas boas cervejas, e aí ali ficávamos, né? Até a hora de sair para ir para algum lugar e tal. Festinha, né? Ouvir musiquinha de fim de semana, fazer umas baladinhas lá, ficava tocando as músicas e tomando uma.
No nosso final de semana, assim. Todo fim de semana o pessoal estava junto, se reunia na casa de um ou de outro. Acho que a grande maioria, pelo menos da fase que eu peguei, era na casa do G. Algumas lá no Luiz Cláudio, né? Que participei de algumas também. Mas acho que o que eu me lembro assim, de mais marcante eram as reuniões. Além disso, a gente tinha uma contribuição mensal em dinheiro, que eu não me lembro o valor. Não lembro nem que moeda que era, se era réis, cruzeiro, cruzado, real, escambau, sei lá. Mas a gente pagava a gente tinha uma mesada. Com esse dinheiro, né, aí a gente comprava disco. Comprava disco pro comunitário, né? Não era que nem hoje, assim, que as pessoas não têm interesse de ouvir um disco inteiro, de ler a ficha técnica. Não, é porque naquela época não tinha internet. Então o cara comprava o disco, cara, o vinil que eu tô falando, ouvia faixa a faixa, virava o disco, ouvia faixa a faixa, lia a ficha técnica e o cara delirava. E aí a loja começou a ter uma certa visibilidade como onde você encontrava tudo do independente, principalmente do independente. Que esses discos pertenceriam ao Neapidor. Juntava todo mundo do clube e falava, todo mundo pagou tal, deu quanto? Deu 300 snevers. A gente ia todo mundo num sábado numa loja de discos escolher discos para o clube. A gente vendia o disco, o cara pedia lá e, custa R$100 o disco, por exemplo. Aí a gente mandava pro correio e o cara tinha que pagar o correio. Aí o correio reembolsava a gente. Então era um trabalho assim. Depois tinha muita desistência, né? As pessoas sempre assim, pô, saiu Metallica novo, né? Então o cara fica aquela euforia, quer porque quer comprar, aquele desejo louco de fã. Mas muitos nem tinham o dinheiro, nem como conseguir o dinheiro. E eles acabavam desistindo depois desse impulso de compra, né? No momento que ele ia receber o disco, nem sempre ele estava com o dinheiro disponível. Aí o cara se mancava e nem ia no correio. E aí quando o cara comprava o disco, ficava ali sozinho, viajando, encontrava alguém que ele podia compartilhar isso naquela época, cara, era uma loucura. Então por isso que os fã-clubes eles eram tão unidos, cara. Rolava uma época de fã-clubes das bandas serem unidos com outros fã-clubes, só que da mesma banda, né? Acontecia muito isso. Porque o clube era assim, eu tinha os meus discos, você tinha os seus, o G, cada um tinha os seus discos próprios. E que a gente trocava, empresta o seu disco tal, todo mundo tinha uma relação de disco, se não me falha a memória, e levava lá, o que você tem? Ah, tenho isso. Cada um tinha a sua relação de disco, esse aqui é do G, esse aqui é do Mi, esse aqui não sei quem. E a gente começou a comprar discos do clube, um acervo, né, do clube, né. E aí ia lá nas lojas e o que dá para comprar? Saiu uma briga desgraçada, né? Porque eu queria esse, outro queria aquele, e no fim comprava lá uns 10 discos, lá saiu, comprou 1000 discos. Mas comprava, e esses discos eram do clube. Então eram discos novos, que era um jeito de todo mundo querer comprar. Quando que você ia conseguir comprar 10 discos de uma vez? Pô, nem sonho, né? Mas juntava todo mundo, a gente comprava os 10 discos, aquilo lá ficava uma semana na casa de cada um. E nós tínhamos um carimbo, né? Do Neapidor, onde a gente batia no selo do vinil, informando que aquele disco pertencia ao clube e não era particular de cada um do grupo, tá? Fora isso, tinha uma eleição mensal, sempre elegendo a melhor banda da época. Então todos votavam de forma não secreta, mas através de uma anotação e tal, para a gente eleger a banda do mês. Era mais para curtição, passar o tempo, basicamente na casa do Jesus, coitada da irmã dele que tocava piano. Era professora de piano. E do quarto aqueles rockero. Nossa, vai lembrando das coisas para... E aí, voltando lá no começo um pouco, a junção, né? Eu sou da Vila Tibério, o G também. Então tinha assim o grupinho da Vila Tibério. Aí pelo Tomás Alberto começou a congregar um pouco eu falo que tem 3 polos, a turma da Vila Tibério, a turma do Campos Elíseos, que era o Guinaldo, o Chico, o Perê, o Mi, o Black, tem um monte de gente lá do Campos Elíseos também, por conta do Tomás Alberto. E tinha a turma do Ipiranga lá também. China, Pierre, Alain, né? E a turma lá de cima, né? Adilson, Negão, um monte de gente, né? Então tinha esses três polos assim. Aí nós fizemos, na verdade, nós fizemos duas coisas para identificar o grupo.
A primeira foi uma carteirinha, né? E dos associados, e a segunda foi uma camiseta, né? Que depois de muita discussão tal, para chegar qual o jeito dessa camiseta, acabou sendo uma conclusão do exemplar que ainda nos resta aqui. Então. Foi que a gente lançou a camisa, tirou a caveira do Alex Cooper, né, com um tridente na testa e tal, com o fundo na bandeira da Inglaterra, onde era o país que rolava o rock de uma forma mais intensa aí, né, junto com os Estados Unidos. E no verso identificava o nome, né, e a cidade de onde vinha esse fã-clube. Mas, enfim, logo no começo, o movimento que a gente adotou para vestimenta, para comportamento era esse. O comportamento era a ideia do movimento punk. Eu adorava umas coisas lá que agora até é proibido, né? Tem umas coisas proibidas. Então era mais para chocar, já que a gente já é roqueiro e já é taxado de vamos chocar mais ainda. Não é o punk que depois de anos aconteceu, tal, mas era aquele punk com visual agressivo, visual, né, de chocar, nada de não tomar banho, nada de morar na rua, mas um visual, mas era com alfinete, minhas calças e jaqueta, era tudo cheio de alfinete, tinha mais de 500 alfinetinhas nas roupas. Andava igual um maltrapilho mesmo. E eu gostava de desfilar. Saí lá do Campão, ia para Vila Seixas, pro centro, a pé, com aquele estilo rebelde sem causa, e o pessoal só ficava olhando e meio abismado. Graças a Deus nunca aconteceu nada comigo, que de lá até onde eu ia, eu e Deus, a pé. Roupa do exército, cheio de tudo fudido, tudo cabelo pra cima, tudo desgramado. Hoje eu vejo foto e falo, cara, eu não faria isso mais nem fudendo, mas era tudo muito inocente, era tudo muito saudável, gostoso, cara, não tinha maldade. A gente era, assim, era bem discriminado. Então não se ouvia, não existia rádio rock and roll, não tinha, era muito poucos ambientes que se ouvia rock and roll. Então a gente criava os nossos ambientes, a gente fazia festas com nossos ambientes, onde participava tanto homens quanto mulheres, então era isso, assim. O foco inicial era esse. E contato. Fazer contato das formas que nós tínhamos na época, que era telefone fixo e carta. Não tinha como interagir no mundo virtual, né? Era tudo no mundo, tinha que ser pessoalmente mesmo, então... Para você ver a sua banda preferida, fotos, era complicado. Eu me lembro que nesse momento aí o Kiss usava máscaras, certo? E uma determinada revista conseguiu uma foto do guitarrista sem máscara saindo de um bar. Puta, isso aí foi o máximo. Pô, hoje o que é isso? O cara é filmado no banheiro da casa dele, se bobear, né? Porque a falta de informação que havia no Brasil era imensa. Não havia uma rapidez como existe hoje em dia. Então, para suprir essa necessidade de uma informação mais rápida, mais concisa, os fã-clubes tiveram um papel fundamental. Espalhar essa informação. Que acabava resultando em coisas doidas. Uma vez ligou minha mãe, que era em casa, as reuniões, minha mãe chamou, telefone para você. Um rapaz aqui, eu liguei. Peguei o telefone, um cara de Belém do Pará, desesperado para fazer parte do clube do rock, do Neapidor, que ele viria para Ribeirão Preto para conhecer todo mundo, que o sonho dele era esse e tal. Quer dizer, foi tomando uma dimensão que você fala, não é possível, a carência era muito grande. Não, eu lembro uma vez que eu recebi uma carta muito esquisita, eu acho que foi de um satanista que gostava de mas eu fiquei apavorada. Eu falei para o meu ex-marido, que na época era meu marido, falei, nossa, olha que coisa louca, né?
rogando uma praga em mim, mas eu não lembro ao certo o que foi. Aquilo lá me deixou meio assim, sabe? Tem um cara que chamava Kid Sinistro. Ele era de uma cidade lá do Tocantins, eu não lembro direito o nome da cidade lá, mas o cara uma pessoa muito culta, muito inteligente, um português correto, o cara escrevia muito bem, mas ao mesmo tempo roqueiro, rock e abominava o resto. É isso aqui. E a gente tocava, o cara sempre, como é que tá aí, como é que estão as coisas, Ribeirão, aqui, tá. E sempre coisa. E tinha um cara do Rio de Janeiro também que mandou uma correspondência pra gente, comentando, e assim, a gente trocava ideias. Olha, vai sair o lançamento da banda tal, porque assim, a informação não é como é hoje, né? A televisão já não tinha espaço para rock, como não tem muito hoje, mas era bem mais restrito. Então, o cara mandava uma cara do Rio de Janeiro, falou, saiu o disco novo da banda tal, vocês conhecem, vai lá e procura, que é legal. Esse tipo de coisa. E nós recebemos uma correspondência de um cara do Rio de Janeiro, o cara dizendo assim, gente, tá rolando um boato muito forte aqui, que vão vir bandas do exterior num festival, e parece que já está confirmado, Scorpions, Queen, Whitesnake, AC/DC. Isso para nós aqui no Brasil, a gente fala, piada isso não existe, nunca. Né? Yes, Iron Maiden, Queen, Black Sabbath, sei lá, um monte de coisa. E a gente fala, tá louco. O boato que o cara estava ouvindo era do primeiro Rock in Rio, e o boato virou verdade. Isso foi por volta de 84. E todo mundo sabe, o primeiro Rock in Rio foi em janeiro de 85. E nós fomos. O clube todo foi lá, e todo mundo de camiseta. Bom, inesquecível realmente Rock in Rio 1985, a qual se falava muito do que era o final dos tempos, onde iria morrer uma galera de jovens. Falei, bom, não vou morrer junto, vamos morrer feliz. Nostradamus tinha previsto que ia acontecer uma desgraça, uma concentração de jovens, que ia acontecer tal coisa, que ia morrer, e tudo estava caminhando justamente para o Rock in Rio. 85, janeiro de 85. E foi muito sensacional. Pô, Neapodor no auge, todo mundo curtindo rock, bandas, né? Iron Maiden, AC/DC, Black Sabbath, Ozzy. Então, e quando veio esse assunto de Rock in Rio, cara, foi uma coisa maluca, que assim, puta, vamos, como que é, como que não é, quem vem, quem canta nas noites, só banda boa do caramba, cara, não é essa merda que é hoje, viu? Essa bosta que é hoje, comercial do cão. Eu tenho uma frustração de não ter ido com o pessoal no Rock in Rio. Essa é uma mágoa que eu levo, porque acho que o pessoal curtiu pra caramba, foi o primeiro, né, acho que foi disparado o melhor de todos os tempos, que foi o que marcou mesmo. E infelizmente eu não pude ir, e isso é uma coisa que eu acho que ficou por fazer. E isso não tem como voltar atrás. Então acho que é um grande arrependimento. Eu e mais dois camaradas, o Perê e o Trajano, fomos no primeiro dia para ver o Iron Maiden. Iron Maiden ia tocar só no primeiro dia, então a gente foi especificamente para o do Iron. Depois seria, eu e o Perê compramos ingressos para o primeiro, terceiro e os dois últimos. E iríamos ficar acampado no Rio a semana inteira, curtindo praia, apesar que eu não sou fã de praia, mas tudo bem. E o Trajano comprou passaporte para todos os 10 dias. E o Trajano era o cara, né, meu? Eu trampava no banco, e banco da praça não, banco privado. No primeiro dia, aquele tumulto, aquela galera entrando, aquela coisa maluca, aquele nó que abre o portão. Gente, cara, gente pra caralho, muito... Aí o que aconteceu? Choveu bastante, foi em janeiro de 85, eu não me lembro a primeira data, mas eu acho que foi dia 9 ou 10 de janeiro.
Mas, tipo assim, no terceiro dia, que foi no domingo, a gente tava acampado, né? Eu falei pro Perê, se amanhã, que seria segunda, amanhecer chovendo, eu prefiro gastar grana e voltar para Ribeirão. Ficar de boa na minha casa, comida, bererê, e voltar no outro fim de semana para curtir os 2 últimos dias. Que o penúltimo dia era a noite do metal, não podia perder de forma alguma. Mas eu ia ficar lá acampado, chovendo direto, Paraná, eu achava muito sofrimento. Então a gente entrou em acordo e viemos para Ribeirão, porque amanheceu chovendo segunda. Então voltamos para Ribeirão, daí no final de semana seguinte, que era sexta-feira 13, né, que era o dia propício, que era o melhor dia que ia ter as bandas que a gente curtia, que a gente ouvia, que a gente idolatrava. E com isso fomos praticamente com um ônibus cheio de integrantes, Neapdo, né? O interessante, nós fomos num ônibus normal, né? Ribeirão Preto, Rio de Janeiro. E o ônibus saiu da rodoviária de Ribeirão, na verdade tinha um ônibus, sei lá, de 40 pessoas, tinha uns 25 que iam pro Rock in Rio. E mais uns 4, 5 casais, uns velhinhos lá na frente, que eu lembro do ônibus, coitado lá, que estavam indo numa viagem normal. Pobres pessoas, né? O ônibus saiu daqui da rodoviária, parecia uma horda de louco dentro do ônibus, né? O ônibus saiu da rodoviária, a hora que ele pegou a Germano Gonçalves. Quando ele virou, foi esse Junqueiro, o motorista parou, abriu a portinha e deu um esporro em todo mundo. Vocês estão pensando o quê? Que isso aqui tem gente aqui séria, aqui que vai, vocês vão lá passear, mas vocês têm que respeitar os outros. Tem gente aqui que comprou passagem, que quer viajar, quer descansar. Eu não quero ouvir mais um pio no ônibus aqui, porque nós temos uma viagem longa pra frente. Falou. Todo mundo quietinho, pequenininho. Aí fechou a portinha, ligou o ônibus. A hora que ele saiu, andou uns 2 quarteirão, alguém... Motorista, filha da puta, vai tomar no cu! Aí foi daqui de Ribeirão até no Rio de Janeiro. Aí o motorista ficou quietinho, não falou mais nada. Os velhinhos estavam na frente, ela deu risada também. Foi de boa. Aí o que aconteceu? No busão que estava eu, Pere, que era o segundo extra, tinha uns 3 ou 4 dessa galera. No primeiro tinha a maioria e no último tinha só um solitário Kid. Mas a gente se encontrou em todas as paradas, a gente se trombava muito rapidinho, porque um ônibus chega, o outro está saindo. E quando chegou no Rio, ficamos esperando até o último chegar, o último ônibus, por causa do Tennyson. E chegando lá, as pessoas reconheciam a camiseta pelo nome. E eu lembro, é engraçado que lá no Rock in Rio, nós estávamos todos juntos lá com a camiseta, um monte de gente. A gente encontrou um grupo de japoneses, que a gente não entendia porra nenhuma e nem eles entendiam porra nenhuma. Pode falar porra, que não tem problema. Mas era muito legal, o pessoal e queria tirar foto com a gente parecia que era estrela de rock. Todo mundo lá, um monte de moleque, tudo cabeludo, com as camisetas iguais. O pessoal, todo mundo ficava, queria tirar foto, queria conversar com a gente, queria saber como é que funcionavam as coisas. Rock in Rio foi num lugar lá que era um brejão, foi aterrado, bacana, choveu pra caramba. Uma chuva desgraçada, virou um pântano, né? E nós entramos, eu não sei se os portões abriram às 11 horas, nós ficamos às 5 horas da manhã até esperar abrir o portão. Sei que a hora que abriu, nós fomos lá na beira, no gargarejo lá mesmo, cara. Fomos os primeiros a entrar, ficamos lá, armamos uma lona lá, sentamos lá e tal. Mas aí com o tempo foi chegando gente, nós fomos no dia do rock, né? Que foi o Ozzy, o Whitesnake, tem uma turma que foi antes também, que foi o Iron Maiden e o Queen, mas nós fomos no dia do Heavy Metal, né, que era o Ozzy, Whitesnake, Scorpions e AC/DC. E tocou o Pepeu Gomes e o Erasmo Carlos ia tocar e acho que no primeiro dia que ele tocou, jogava tanta coisa nele lá, ele cancelou o show dele no dia nosso. Quando anunciaram no alto-falante, falou, por motivos alheios da nossa vontade, por problemas técnicos, o Erasmo Carlos não poderá fazer seu show. Parecia que tinha entrado, os Beatles tinham chegado lá no local, lá, né? Tanto é que na última noite, né, não lembro a noite que o Black Sabbath, o Ozzy entrou, porra, eu lembro que ele entrou com uma puta de uma cruz, o palco tudo apagado, e uma música assim, uma missa, uma coisa meio cantada, aquela coisa, não sei o que, de repente ele cata a cruz e vai no palco e pá, arrebenta a cruz, eu falei, cara, é agora que nós vamos morrer tudo. Pô, mas é aquela história de que iria ser uma mortalidade grande de jovens.
mas não foi lá, porque eu estou aqui, estive presente e não aconteceu. Foi muito engraçado. É agora que o Nostradamus vai fuder. Aí, enfim, morreu porra nenhuma nada, velho. Ainda bem que ele errou, cara. Foi um dia mais louco, a noite mais louca, mais longa, mais problemática em termos de gente passando mal, mais cheia. Pra você ter uma ideia, eu me lembro que a gente foi num banheiro pra mijar lá num banheiro grandão lá. E a água estava dentro do banheiro, o banheiro inteiro alagado, a água batia aqui. Aí eu lembro que a gente entrou lá assim, tinha um cara esperando lá, entrou um cara e um amigo dele lá. Nossa, todas as casinhas estão fechadas, eu preciso mijar. Aí o cara falou, porra, mija em mim. Dessa altura, meio metro de água na canela. Aí o cara falou, tem razão, todo mundo mijou ali mesmo, o banheiro inundado, cara, uma meleca total. Mas foi sensacional. E eu achei a galera 10, porra, foi chocante. E depois a gente ficou na rodoviária esperando nós, porque ninguém comprou passagem de volta. E tava uma turma lá, umas 11, 12 pessoas, né? E eu lembro que fui eu e o Perê, irmão do Guinho, falou, ó, falamos, pessoal, quantas passagens são? Tá, vamos lá para comprar as passagens para Ribeirão. Isso é um domingo, se não me falha a memória, porque no outro dia de manhã a gente tinha que trabalhar. Chegamos lá no guichê, da única empresa que fazia Rio de Janeiro e Ribeirão Preto. Então, passagem só para terça-feira à noite. Falei, puta merda, estamos ferrados, né, cara? Aí, tava fechado o guichê, perdão. Aí nós fomos numa outra para São Paulo, né, que senão a gente pegava do Rio para São Paulo, de São Paulo para Ribeirão, né? O guichê da empresa que fazia direto estava fechado ainda, que era cedinho, né, estava fechado. Aí nós fomos lá nessa de São Paulo para tentar comprar, a pessoa falou, não, o ônibus só para terça de manhã, vocês vão querer, né? Eu falei, não, terça não é possível, né? Aí todo mundo desesperado, que todo mundo tinha que trabalhar e tal, não sabia o que fazer. E era 7 horas da manhã de um domingo na rodoviária do Rio de Janeiro. Aí a gente estava indo embora para conversar com o resto do pessoal, a gente viu acender uma luzinha, na onde vendia passagem do Rio de Janeiro para Ribeirão. Se eu não me engano, era Expresso União. E tinha uns malucos lá, já tudo, tinha chegado ao Rock in Rio, tudo caído no chão, dormindo lá, né, esperando abrir. E a hora que acendeu a luzinha, eu e Perê fomos lá, passando no meio de todo mundo, o povo tudo dormindo, né? Chegamos lá na frente e paramos no guichê. Aí o pessoal acordou, pegou fila, né? Aí pois não, né? Falei assim, qual que é o primeiro ônibus para Ribeirão, né? Falei, sai hoje às 11 da noite. Era 7 horas da manhã no domingo, né? Só que tem poucas passagens já, né? Tem mais da metade do ônibus, quase metade tá lotado, né? Eu falei, tá, quantas passagens você vai querer? Eu quero 15. Aí os caras até a gente, não, pelo amor de Deus. Filho, tô aqui. Aí eu falei, Perê, vai lá embaixo, busca o dinheiro e traz reforço. Porque o negócio vai pegar. Fiquei lá comprando as passagens, os caras xingando, gritando atrás. Aí chegou todo mundo lá com a camisa do Neápido lá e tal, fez uma cobertura. Só sei que depois que nós saí do guichê, sobrou umas 4 passagens. E tinha umas 20, 30 pessoas sentadas lá, os caras aí montaram na portaria e saímos lá. Só sei que nós ficamos das 7 horas da manhã até as 11 horas da noite na rodoviária do Rio de Janeiro. A gente chegou lá ao amanhecer, saiu de lá, ficou o dia inteiro. Pagar para tomar banho, era caos, a rodoviária estava louca, não tinha lugar para ninguém. A gente conheceu cada azulejo, cada guichê, cada cantinho, não tinha mais o que fazer, cara. Mas fomos. Mas foi sensacional. Foi uma das coisas que eu mais admirei, essa união nossa. Isso aí. E os contatos que a gente teve também muito... tinha um barzinho na época, que era do japonês, que era o Porres, que lá começou a ser o nosso ponto de encontro de final de semana. Era batata. Toda sexta-feira era sagrado, sexta ou sábado, sei lá. Ia muito lá, né? Porque lá tinha o nosso ambiente, lá tinha os amigos, lá a gente se encontrava, lá a gente falava das coisas, lá a gente convivia com isso tudo. Toda sexta-feira aquilo era sagrado. É igual tomar anestesia, tinha que ser lá, para ficar naquele auge. O cara saía no final de semana para tomar um porre, então vai ser no Porres Bar, e ficou. Você vê como é que são as coisas. O Ricardo Suzuki estudou comigo no Santos Dumont, no ginásio. Depois perdi contato, fui ter contato com os amigos meus. Vamos no bar do Porre, vamos no bar do japonês, vamos no bar. Quem que é o japonês, filho da puta, que é o dono? É o Ricardo Suzuki, que era meu. Eu conheci antes de todo mundo ele. Estudei com ele no Santos Dumont e nós nos reencontramos no bar, por conta do rock.
O próprio Porres também tinha a ver com isso, todo mundo lá com a ideia, você gosta não, então você não entra no boteco, dá licença, faz favor, não é esse o movimento. Aí eu acho que eu gosto, então pode entrar para você aprender que você vai gostar e isso aqui é o melhor momento, é a melhor música e tal. A galera escutava o rock clássico lá, AC/DC, Black Sabbath, aquela coisa. Aí o Mi chegou com um tal de U2. Lá U2, só falava U2 e colocava lá o som pra eles. Som diferente, né? Melhor vocal era o Bono, melhor guitarra o Ed, melhor baixo o Adam Clayton, o batera o Larry Miro Júlio, e não sei o que, só dava o U2. E os caras, quem que é? Quer dizer, um ou outro até curtiu o programa, mas não pegou inteiro, alguma coisa assim. Sem maldade nenhuma. É óbvio que me tiraram. Pô, eu lembro, ficava esperando o final de semana, porque além de trabalhar, eu gostava de reunir a moçada, de ficar lá com a turma, curtindo rock, tomando. Eles tomavam quase tudo lá, eu tomava só um pouco, até por conta do trabalho. Aí que uma coisa que era que eu lembro, que a Joana, né, ela ficava muito puta comigo, porque queria descansar, chegando da meia-noite, 1h, queria descansar. Mas eu já não estava mais trabalhando, porque eu já estava mais curtindo com a moçada lá. E ela queria fechar, descansar e dormir, só que eu não podia fechar o bar se a moçada estivesse lá. E ela ficava muito puta, porque fala, além de a gente não poder descansar, a maioria dessas contas aí vai ficar pendurada, como é que fica? E aí, quer dizer, essas lembranças que a gente tem lá, mas o casamento sobreviveu. Lá no Porres também tinha umas coisas meio doida, meio babaca, meio doida e tal. A gente era bacana, era doido. E tinha uma aposta lá de que a cerveja valia para quem conseguia ficar mais tempo com a mesa no meio da esquina. Como era um cruzamento. O bar era na General Osório, esquina com a 7 de setembro. E dava uma hora que, da madrugada, o movimento de carro diminui, né? Então a moçada montava a mesa e as cadeiras no meio do cruzamento, né? Então os carros vinham, passavam devagar e a moçada nem de sair lá, ficava tomando cerveja lá. E ali, meu amigo, só podia sair se o bicho pegava, né? Aí passava um carro ou outro que vinha de longe, buzinava, mas tinha um tal de um ônibus lá que tinha um horário, filho de uma puta, não parava, não desviava. E aí é lógico, ninguém era bobo, ninguém era tão bobo assim, a gente era só brincava e tal, né? Mas tinha um outro lá meio que não parava o carro, os caras saíam, pegavam a cerveja, as cadeiras, tiravam, correndo, para não ser atropelado. Mas é assim, a bebida é foda, né, cara? A zoeira era essa, o cara tomava e ficava lá no cruzamento tomando cerveja. É coisa que hoje nunca vi isso em lugar nenhum, só lá. Então quem ficasse por último tinha que levar a mesa e o copo e a cadeira dele, que eu não sei como ele fazia isso, mas jogava, tá? Mas saía. O bar, então, eu era recém-casado, e esse ano, maio desse ano, nós estamos falando hoje dia 2 de janeiro de 2017, em maio desse ano, eu vou completar 32 anos de casado. Então é história de 30 anos. Por isso que muita coisa eu não lembro mais. E eventualmente fazíamos algumas festas, tal? Cara, a gente fazia muita festa. Tem coisa que eu não vou poder falar. Era aquele lance sexo, droga, rock and roll. Puta que pariu. E era mesmo. Não que eu tenha participado desses 3 itens. Tem certas coisas que eu vou ter que omitir. Mas era literalmente isso. Tinha muitas festas, festa de padaria, festa não sei onde, festa no rancho não sei de quem.
É só merda que acontecia. Pessoal tem família, tá? Merda saudável. Hoje a gente lembra de alguns casos, cara, a gente só ri. Não teve história trágica. Você fala, puta, cara, que mal, né? Não teve, cara. É muito gostoso relembrar o que aconteceu. É aquilo que eu faria tudo de novo, na boa. Puta merda. Que nem a festinha lá da padaria. Que alguém já deve ter citado essa festa, que eu acho que marcou para muita gente, não só para mim. E aí nessa padaria a gente fazia essas festas também. Então durante o final de semana que não havia produção, a gente fazia festa lá. Festa o que era? Bebida, rock and roll, punk rock, entendeu? E estar juntos, era isso. Todo mundo bêbado, o Chicão dormindo lá no chão, todo mundo encheu um monte de vela acesa em volta dele, fizemos o velório dele lá, e o cara mal pra caralho, não entendeu porra nenhuma. Que eu me lembro que eu fiquei muito mal e não me lembro de como eu fui embora. Tive um problema sério com o tal do Diabo Verde. Mas eu nem sabia o que era, depois que me falaram o que era o tal do Diabo Verde lá, mas enfim, hoje eu sei e não quero nem passar perto mais. Aí no outro dia de manhã, a festa foi na padaria lá no Quintino. No outro dia de manhã todo mundo tinha que pegar um ônibus, né? Ninguém tinha carro, Malemar de 50, de 3, 4, meia dúzia tinha moto. Vamos catar o ônibus, vamos embora. Puta, a gente tava naquele estado, né, meu? Bêbado, destruído dentro do ônibus, com aquelas roupas tudo fodido, o povo tudo olhando pra gente. Falei, puta, fudeu, cara. Mas era muito legal. Não me lembro muita coisa, porque o Diabo Verde apagou a minha memória. Ia pro rancho, chegar no rancho de energia. Na verdade, o primeiro evento que eu fui assim, do Neapler foi essa ida no rancho do Dé. Que foi um comboio, assim, foi bastante gente. E que também tive problemas. Mas como eu disse, eu era o caçula lá do grupo, eu acho. Eu estava com uns 15 anos, não sei, na época. E aí tinha o pessoal mais velho que acabava sendo como irmãos mais velhos, né? Eu sempre cuidava para não deixar eu fazer nenhuma besteira mais séria. Ia de perua Kombi, sentado em pedra de gelo. A Kombi que tinha um pequeno jogo no volante, que tinha que dar 2 voltas para manter ela reta. Eu lembro disso. Aquelas doiduras, tomando conhaque, chegar lá, fazer a fogueira, um frio desgramado. Ter caído no riacho de madrugada, ficar ensopado a noite inteira. Eu cheguei no outro dia em casa e minha mãe veio me perguntar, nossa, o que aconteceu com o seu tênis, né? Eu não sei o que tem. Você vai lá ver. Aí eu peguei os tênis assim, a hora que eu virei, as 2 solas derretidas, mas totalmente derretida a sola, porque eu tava tão mamado de cachaça e com tanto frio que tinha caído no riacho, que eu pus os pés na fogueira. O pessoal foi me falar depois que eu fiquei com os pés na fogueira. Derreteu a sola do tênis, estava tudo escorrido assim, a sola do tênis. Você vê o nível da coisa. Não lembro de nada. Não lembro de nada, só lembro disso. A cerveja, um disco, nada, só praticamente isso. Na frente, tem uma estradinha de terra que passa na frente do rancho, tinha uns cavalos soltos, eu caímos na besteira de tentar pegar o cavalo. Aí começou todo mundo a cercar, eu vim e pulei no cavalo. Tem uma foto, cara, que é uma coisa mais engraçada. O cavalo freando, eu indo assim, com as pernas pra cima, assim, me jogando no poste. Que ele freou do lado do poste, ele me jogou no poste, assim, pá. Cara, era só besteira, nossa.
fazia acampamento, a gente viajou muito, acampava em meio do mato, o pessoal ia pra praia para acampar. Foi assim, essa galera, o pessoal que vai tá vendo o vídeo vai lembrar quem foi nessa viagem pra praia. A gente ia de carro, a gente fez um meio que fechou, né, uma área lá com os carros, com as barracas, e fazia pila de cerveja. Cara, que época boa, cara. E aí, para tomar banho, a gente ia no riozinho, né, que desaguava, um riozinho de água doce, você pulava no mar, para final do dia você ia tomar banho lá. E aí eu lembro que o China começou: agora vamos lavar o sexo. Ficar gritando isso no riozinho: vamos lavar o sexo. Olha só, essas coisas que a gente não esquece, cara. Vou falar do sacrifício. Isso é uma coisa importante. Bem marcante também esse momento aí, com certeza. E uma coisa que eu abomino, né? A gente começou a gostar de rock, assim, ser bem radical mesmo, sabe? O rock é rock e o resto é merda, lixo. Então começamos a boicotar mesmo as coisas, né? Um pouco na brincadeira, uns levam a sério o negócio, mas a gente leva um pouco na brincadeira, mas assim, a gente gosta, e eu particularmente sou assim até hoje. Esse pessoal mais egresso do punk rock, né, que desembocou no pós-punk, esse tipo de corrente de pensamento nihilista, que teve muito, de certa forma, norteou os anos 80, né, de um certo radicalismo, e eles tinham essa postura mesmo. Eu vou usar uma palavra meio chata, xiita, uma forma de se impor, né, de colocar suas ideias de uma maneira bem incisiva. Até escuto, respeito quem gosta e tal, mas puta, sertanejo, axé, essas vou falar, merda que aparece todo ano, cada ano aparece uma da garrafinha, da bundinha, da bicicletinha, da motinha, da puta que pariu. As pessoas apreciam a música ruim porque o apresentador mostra, né? Porque a Globo mostra, porque os rádios mostram. Quem gosta de rock, gosta de rock. Lógico, tem um new wave e tal, um progressivo, alguma coisa assim, alguma coisa pra lá. Mas voltando lá, a gente começou a chamar porque a gente meio radical. Então, tudo que era disco dance, que estava na época lá, um pouco antes da gente, né? Música de novela, aquelas coisas, a gente, essa é lixa, é bala. Aí o G tinha muito disco, que antes eles faziam festinha, ele gostava, o G sempre tinha bastante disco. E tinha uma porrada de discos na casa dele, lá de Donna Summer, Earth, Wind and Fire. Eu abri a loja no auge da discoteca, cara. Eu colocava disco de discoteca de tapete no chão, até me envergonhar disso um dia, sabe? De falar, pô, porque coisa de moleque, né? Que direito que eu tenho de interferir no gosto das pessoas. Então eu não gostava de Donna Summer, eu jogava no chão os roqueiros, eu odeio isso. Eu ia lá pra rua, pegava os LPs de Donna Summer e jogava lá no meio da rua, lá na frente da casa do G. Vamos fazer sacrifício hoje, quem que vai ser? Não, hoje vai ser a Donna Summer, o ABBA, o disco de funk, não sei o quê. Jogava o disco pro alto na rua, deixava o ônibus passar em cima, botava fogo na capa. Houve, de fato, um evento que despertou a atenção da mídia, isso em 78. E o Calanca estava envolvido nisso, ele pode contar com maiores detalhes. Na Avenida São João, em frente às grandes galerias, fizeram uma pilha de discos, material de disco music, principalmente, e estraçalharam os discos, né? Fizeram uma manifestação. Eu não tenho vergonha de contar, porque todo mundo viu isso. Todas as pessoas que frequentou a loja aqui no comecinho chegou a ver isso. Mas não era legal mesmo, sabe, esse comportamento. Então eu abri no auge da discoteca e eu percebi... Até a discoteca, né, dos anos 70, pô, eu gosto, é legal, dá pra ser, um dia você vai pegar uns flashbacks aí, é bacana, é legal. Perto das merda que tem hoje, é uma coisa, tanto é que toca até hoje, né, é tão bom que toca até hoje.
heavy metal surgiu meio que em função da Neapdor, né? Porque eu estava começando a tocar guitarra, aí precisava de mais uns malucos para fazer os outros instrumentos, e tava tudo ali. Eu, Nilo, o China, meu irmão Aguinaldo. O China, ele tinha algumas coisas já escritas que ele gostava de compor. O China é um artista nato, né? Porque ele escreve, ele pinta, ele faz de tudo. Então, já tinha o material escrito lá. Falei, vamos musicar esse negócio aí. Aí nisso juntou o Guina e o Perê também e montamos o Débil. A gente tocava punk rock e era tudo coro, enfim, era... Mas foi basicamente uma banda de garagem, literalmente, que era uma banda para ensaiar. Nós fizemos um único show. Mas era legal, porque era um hobby, né? Era divertido tocar e não durou pouco, mas foi legal, foi uma experiência interessante. Não, na minha opinião, né, hoje eu acho que era realmente ter continuado, primeiro passo, ter continuado. Olha, faltou, acho que ficar a galera mais junto, porque passou 3, 4 anos, aí começou, do segundo Rock in Rio, o pessoal já começou a desmanchar, um começou a namorar, um casou, aí foi desmanchando, né? Mas acho que faltou a gente ficar junto nessa época. O pessoal vai tomando um rumo na vida, um vai casando, um muda, cada um vai tomando, a gente vai ficando adulto, né? Responsabilidade, né? Cada um vai tomando um rumo, então assim, meio que o clube em si, não que extinguiu, assim, puta, acabou. Acabou assim, né? A gente não tem mais essa reunião como tinha, né, com certa frequência, todo final de semana. Ele começou em 83 e acabou em 85. Alguns meses após o Rock in Rio, onde a gente foi em massa para lá. E a gente estava num crescente de contatos que, se a gente suporta mais um pouco, a gente começaria a chegar numa era de divulgação, que logo depois começou a vir internet, coisa e tal, que a gente poderia ter tido uma vida mais longa, né? Porque naquela época não existia internet, WhatsApp, não existia nada. E o pessoal ficava conhecendo gente de Manaus, de Brasília, de tudo quanto é lugar. Inclusive a gente mandei camisa até para Manaus, Belém, para Minas, o pessoal que ligava, mandava carta, o pessoal mandava muita cartinha e tal. A gente queria fazer várias coisas, para ficar, tipo, por exemplo, ter uma sede própria, por exemplo. Não na casa basicamente era sempre na casa do G, coitado do G. Queria fazer era isso mesmo, a gente queria ouvir música, tomar cerveja, não tinha muitas aspirações não. Aí descobria bandas com discos importados, que não chegava aqui, era isso, né? Tinha sempre alguém que parecia com as coisas diferentes e tal, mas é basicamente isso. Porque a gente se reunia basicamente todo sábado, era sagrado. E a discussão de bandas, novidades, sempre alguém trazia novidade. Esse eu acho que é assim, a ideia de estar com amigos. Tem outras coisas que a gente vai lembrar. Se eu for ficar aqui à noite, eu vou lembrar um monte de coisa. Com o tempo a gente começou a separar um pouco, porque não dá para tocar. A gente tinha a nossa vida, a gente tinha que trabalhar, todo mundo tinha que trabalhar. Então não tem lá, não é um clube, né? Não tem secretário, não é nada. Aos poucos a gente manteve um pouco da correspondência, porque não tinha atividade assim. Pelo menos uma vez por ano a gente reúne a galera. Eu acho que a única coisa que o Neapdor devia ter feito é não ter parado com essa coisa, de ter dado uma continuidade. Mas é aquilo que eu te falei, a coisa aconteceu tão naturalmente, tão saudável, que não foi uma coisa assim programada, tinha alguém para organizar. Assim, da mesma forma que ela aconteceu, ela meio que diluiu. Mas está na memória de todos, cara. É uma coisa assim. Tanto é que a gente meio que a coisa está vingando para a gente fortalecer de novo isso aí. Que os fã-clubes prossigam, que usem as ferramentas modernas, né? Hoje em dia não se faz mais fanzine mimeografado, xerocado, mas o trabalho continua através da internet.
Então, a divulgação, o fomento da cultura, do mundo artístico em geral, é muito importante. Que continue o trabalho usando essas ferramentas modernas. Quem sabe agora o negócio engrena. Espero que sim. O futuro do rock, se você me perguntasse isso há uns 20 anos atrás, eu responderia a mesma coisa que hoje. A única paixão que eu tive na vida, né, uma paixão física, material, foi realmente o rock and roll. O rock vai sempre existir. Tanto é que eu até ouço bandas novas, né? Bandas que estão começando, pesquiso, ouço e tal. Mas eu acabo ouvindo as antigas, né? O que ouve mais? Rock é rock, não tem outra explicação. Muita loucura, né? Continuar sendo rebelde e continuar deixando a galera feliz. Os melhores anos, na minha visão, foram de 1965 a 1985. Foram esses 20 anos que tiveram todas as ideias do rock. O rock acabou nos meados dos anos 80. Não tem mais futuro. Eu ouço muito rock da minha época. Os de hoje até que não. Mas eu tento ouvir new rock que eles colocam nas redes sociais ou até mesmo TV a cabo, que você tem lá um canal que é só de música. Mas é muito comercial. Eu não quero nem saber de rock de hoje. Linkin Park, lá do cara que se matou, Slipknot, essas bandinhas nacionais aí, brasileiras. Isso dá dinheiro? Dá. Mas a vida não é só dinheiro. O rock bom, aquele a essência do rock mesmo, aquela coisa, cara, é assim... Essa moçada de hoje não tem acesso. É um ou outro que já ouvi falar, nossa, meu pai ouvia. Então é outra geração, é outro tipo de rock, mas aquele rock que vai acabar. Eu acredito assim, que vai acabar porque assim, é um rock que era da nossa época, então os puta dinossauros estão dando linha daqui. Não tem mais futuro. Então a gente tem que viver no passado. Live in the past. Entendeu? Vamos pôr uma musiquinha de fundo, o Jethro Tull, Live in the past. Eu não vejo futuro pro rock. Nenhum. Com essas coisas que tem por aí hoje, nenhum. E, aliás, eu nem conheço e também não me interesso. Perdemos vários artistas esse ano, do rock, do pop, mas o rock nunca vai morrer. Não pode e não deve, né? Eu acho que não, eu acho que tem muita coisa legal sendo feita. Ele está mudando, né? Passa por uma constante transformação, mas na essência vai sempre continuar e sempre vai ter alguém pegando o bastão e levando adiante. Isso aí eu acho que vai continuar para sempre, não vai morrer não. Quanto a isso, não precisamos ter receio. Eu acho que sempre vai estar em boas mãos, sempre vão aparecer novos grandes roqueiros para continuar levando adiante. Hoje se copia demais, não vê. Isso não é só no rock, isso é de uma forma geral e não é só na música também. Você vê em tudo, em filme, teatro, cinema, televisão, é muito copiado do que se de toda a ideia que brotou nos anos 60 e 70. Então acho que até surgiu hoje uma banda de rock que vai nos surpreender,
Eu tô esperando isso. Não sei não, vira e mexe, aparecem umas bandas aí que eles falam que é o salvador do rock, depois essa banda some, aí aparece outra, não sei, o rock vai sempre existir. Rapaz, é difícil afirmar isso, né? Ninguém sabe o dia da manhã, eu acho que nada é para sempre, nem estrela no céu brilha eternamente, né? Nada é eterno. Então, tudo pode mudar, assim como o rock pode ter uma reviravolta, né? E renascer, tipo, rock and roll não morre nunca, né? Como todo mundo fala. E eu acho que é um ciclo, porque tem umas coisas que parece que estão voltando. Por exemplo, assim, rockabilly são anos 50. E tem, de vez em quando aparecem umas bandas nesse estilo atual. Estamos em 2017 já. Um manancial de experiências acumuladas do passado. É legal olhar para o passado para rever isso, mas não se prender a ele, mas viver 99% no presente. O futuro, deixa ele acontecer. Rock, eu acho que vai ser eterno, não acaba não é modismo não, porque quem gosta, gosta. Não tem nego, porra, eu vou de embalo, a coisa fica, mas o rock das antigas essências acaba, né? Eu não sei, mas a gente acha algumas coisas às vezes e o tempo às vezes prova que a gente está errado, né? Acho que o rock, a música em geral, perdeu um pouco quando saiu do vinil para o CD. Aí era assim, eu gostava muito de um vinil. Yes. Close to the Edge. Adoro até hoje. Mas vinil risca. Então eu tinha que comprar 2 ou 3. E aí eu tinha que guardar. Porque se riscasse tinha que ter outro. Certo? Isso já não acontece com o CD. Então eu sou uma CD maníaca, MP3 maníaca, e aí o Luizinho da Baratos Afins, que me perdoe, né? Porque ele é um vinil maníaco e eu sou uma CD maníaca. Então me perdoe, somos amigos, mas eu não gosto de chiado. Quem gosta de chiado, eu não gosto de chiado, de risco, nada. Eu gosto de pôr o CD ali e ouvir aquele som maravilhoso. Eu não sei se eu sou surda, porque eu falo, o vinil, ele tem umas notas que você não vê no CD. Não tem importância. Eu não estou nem aí. Eu gosto mesmo de som limpo e sem risco. Eu acho que o grande trunfo do vinil é a capa. A possibilidade da capa, abrir a capa, ter o encarte, ter letras mais garrafais. Isso foi muito perdido na era do CD. As capas foram reduzidas, ficaram minimalistas, capas que eram geniais, ficaram minimizadas, digamos assim, na era do CD. No vinil não, é uma obra de arte à parte. Comigo eu vou levar até os fins das minhas forças, vou levar até o final também, entendeu? Se você não é dessa vida, no rock and roll vai ser futuro. Ou foi do passado, meu amigo, rock and roll é tudo. Não tem um ponto, é arrepio, é simpatia, é amor. O que acabou prevalecendo foi mesmo a amizade. Você vê, depois de 30 anos, né, a gente se reúne aqui para falar disso, para tomar cerveja e lembrar as atrapalhadas que a gente fazia naquela época, sabe? Então o que ficou foi amizade, em torno da música que todo mundo gostava, ficou uma amizade, né? Porque você vai num show de rock, você não vê uma briga, todo mundo respeita um outro e lotado. O rock é uma coisa que integra, que tem emoção. Muita gente critica, como outros criticam outros, né, ritmos musicais. Mas, cara, é isso, é união, é curtir a vida, é aproveitar, saber cada momento, não extravasar, não se perder, ter foco. Não deixe de ouvir, não deixe de curtir, de aprender o que é a história, o que é rock and roll. Eu disse para minha mulher que eu ia abrir uma loja de disco porque era de música que eu entendia. Hoje, 38 anos depois, eu descobri que eu não sei porra nenhuma, cara. Eu estou todo dia aprendendo, aprendo com meus clientes, todo dia aprendo uma coisa nova. E eu estou convencido de que eu jamais vou saber de 1% do que existe no mercado musical, do melhor do mercado. Se não fosse por isso, a gente não teria esse contato até hoje, né? Teve uns 30 caras aí, sei lá, uns 20, que fazia parte na época,
que ainda hoje se encontra, conversa, tem uma certa afinidade. Então o mais legal é isso mesmo, é a amizade, você tomar uma cerveja, ouvir um rock and roll, e boa, sem muita pretensão mesmo, mas para se divertir, né? Você vê que hoje, você vai ver que são todos senhores de 50 anos, né? A maioria, uns mais, mas que ainda mantém aquele espírito meio retardado. É mais ou menos por aí. Nós estamos escondidos porque não tem mais lugar para dinossauro, né? Então estamos aqui. E bater no peito mesmo. Eu sou rock and roll, eu sou punk rock e tocar até onde der. O rock nunca vai morrer. Jamais. Eu vou ficar velhinho de bengala e rock and roll. Ai, cara, muito bom. Ficou? E minha cara tá boa?